Olá, querido irmão, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso 19º dia do nosso propósito de oração, jejum e leitura da palavra. Nesse tempo nós estamos lendo o Evangelho de Mateus e no devocional de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Tem sido um tempo tão precioso, tem sido um tempo de tão aprendizado na vida de muitos irmãos. E no Evangelho de hoje, no devocional de hoje, capítulo 26, Jesus aqui, ele desce com seus discípulos do Monte das Oliveiras, vai até a cidade de Betânia, na casa de um homem chamado Simão, que era leproso. Ali acontece, aquela mulher ungindo a cabeça de Jesus. Era uma prática da época, Jesus estava dizendo, olha, essa mulher está me ungindo para o meu sepultamento. Os discípulos ficaram escandalizados. Jesus falou, essa mulher fez uma coisa boa. Enquanto for pregado o evangelho na face da terra, em todo mundo, contará a história dessa mulher. Por isso que está registrado na Bíblia, para Jesus cumprir aquilo que o próprio Jesus disse. E é interessante que ali, Jesus então, ele sai da casa de Simão, fala com os discípulos, vai até Jerusalém, porque lá vocês vão encontrar um homem que vai preparar a casa para a ceia. 2 dias depois começou a Páscoa em Jerusalém, a festa da Páscoa, a lembrança dos judeus da passagem do Egito, saindo do Egito. E aqui é interessante a gente observar que 2 coisas estão acontecendo aqui paralelamente. Primeira coisa, Jesus estava na casa de Simão, depois ele foi para Jerusalém ceiar com os discípulos, isso é uma situação. A outra situação são os principais sacerdotes fariseus se reunindo, montando um plano para poder prender Jesus. Judas foi até os fariseus com um plano, para poder trair Jesus. Mesmo Jesus sabendo disso, na ceia, Jesus dá o pão, Jesus dá o cálice para Judas, E aí Jesus anuncia na mesa ali que todos os discípulos iriam, abandoná-los, que Judas ia ser o traidor e que Pedro, iria negar 3 vezes. E a última coisa que Jesus faz na mesa é ceiar com eles. E nessa ceia, irmãos, eu confesso que assim, eu li aqui esse capítulo e me encheu assim de expectativa e até me emocionei um pouco, porque no verso 26 fala assim, e digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Hoje nós participamos da ceia aqui como irmãos, mas vai chegar um dia que nós vamos participar da ceia com o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meu irmão! Vai ser a boda do Cordeiro, vai ser o grande casamento da noiva que é a igreja com o seu noivo que é Jesus. Vamos participar da festa. Nós éramos estrangeiros, mas pela graça o Senhor nos enxertou na videira verdadeira. Pela graça Ele nos convidou para a festa. Pela graça Ele nos deu uma roupa. Pela graça Ele nos fez assentar à mesa para poder participar do pão e do cálice. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus, meu irmão? Que bênção! Isso me enche de expectativa, porque isso tudo é propósito de Deus, não é verdade? Então Jesus está ali com os discípulos, Jesus sai ali daquela casa em Jerusalém, e ele vai até ao Getsêmani, aonde ele deixa os discípulos e ora por 3 vezes, falando, Pai, se for preciso, passa-me de mim este cálice. Judas já estava aqui com os fariseus, montando um plano, disse para eles, o que eu beijar é aquele a quem vocês devem prender. Jesus então volta, desse monte de Getsêmani e fala com os discípulos, olha, fiquem de pé, se preparem, porque eis que o traidor se aproxima. Pedro, num ato ali muito estranho, ele arranca uma faca, uma espada, uma espécie de algo assim, de uma espada mesmo, e corta a orelha daquele servo do sumo sacerdote. Jesus fala, Pedro, eu poderia orar, meu pai ia mandar legiões de anjos aqui para me proteger. Pedro, quem vive pela espada morrerá, Pedro, Não é o que eu te ensinei 3 anos e meio, Pedro. E aí Jesus é preso, não é verdade? A Bíblia fala que todos os discípulos fogem. Só Pedro fica de longe, escondido, vendo até onde eles iam levar Jesus. E eles levam Jesus aonde? Para o Sinédrio, na presença de Caifás, o sumo sacerdote. Caifás, então, ele está ali organizando junto com aquela multidão para ver se alguém, iria dar um falso testemunho. Até que Caifás fala assim, diz Jesus, se você é o Filho de Deus, Jesus fala com ele, Jesus fala para todo aquele sinédrio, e aqueles fariseus, a punição de vocês vai ser o seguinte,
Vocês me verão assentados à direita do Pai. Vocês me verão, descer na glória junto com o meu Pai. Essa vai ser a punição para vocês e vocês verão que eu sou o Filho de Deus. Naquele momento, Caifás rasga suas vestes em sinal, de uma blasfêmia na qual, segundo ele ouviu de Jesus. Ele fala: este blasfema, não precisamos mais de testemunha, eis aí o pecador, E o que Jesus faz naquele momento, irmãos? Ele fica em silêncio e aí Jesus toma o primeiro, a sessão de espancamento. Jesus toma soco, pontapé, cusparada. Jesus ali, meu irmão, ele apanha demais. Pedro olhando aquilo de longe, alguém denuncia Pedro: você andava com ele, você andava com ele, você andava com ele. Pedro, por 3 vezes, ele nega Jesus. Na última vez, Pedro até jura, meio que na espécie de: eu juro por Deus que eu não conheço esse homem. O galo canta, não é verdade? E aí o que acontece? Pedro então vai chorar amargamente na presença de Deus. Meu irmão, aqui esse capítulo é um capítulo muito grande, cabe muitas aplicações para nós, não é mesmo? Jesus conhece o nosso coração, não é verdade? Jesus, ele sabe, das nossas lutas, das nossas situações, mas mesmo assim, ele se apresenta como um bom pai, como aquele pai que ama, aquele pai que cuida, aquele pai que zela, não é verdade? E ele, meu irmão, sofreu tudo isso por amor a mim e por amor a você. Então, nessa manhã, nesse dia, seja o horário que você estiver assistindo esse devocional, que o amor do Senhor possa preencher a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo devocional. Deus abençoe.